bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo com uma informação importante para quem usa o transporte público aqui em São Paulo, como o metrô e o trem. O governo de São Paulo fechará todas as bilheterias das estações até o final deste ano. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, os funcionários das bilheterias vão ser realocados em outras funções. A medida será tomada para a redução de custos. A expectativa é que o fechamento gere uma economia de 100 milhões de reais por ano. O horário de funcionamento do serviço será reduzido já na próxima sexta-feira nas estações Belém, da linha 3 vermelha do metrô, e Granja Julieta, na linha 9 Esmeralda. Essas bilheterias passarão a operar somente nos horários de pico, entre 6 e 10 da manhã e entre 4 da tarde e 8 da noite, até o desativamento completo. O calendário com a desativação dos guichês em outras estações ainda não foi divulgado pelo governo paulista. Mudando de assunto, um estudo mostra que, por causa do avanço do desmatamento na Amazônia e o aquecimento global, o calor extremo pode afetar milhões de brasileiros no final deste século. O avanço da destruição da floresta, combinado com o aquecimento global, vai expor cerca de 12 milhões de brasileiros do norte do país ao calor extremo em 2100. O que representa riscos para a saúde, inclusive de morte. A análise foi realizada em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores preveem um aumento das temperaturas atuais entre 7,5 graus e 11,5 graus até o fim do século na região. É a primeira vez que um estudo vincula a destruição da floresta e o aquecimento global à saúde humana. A exposição pode causar desidratação, esgotamento e, em casos mais graves, estresse e colapso das funções vitais, o que leva à morte. Além disso, afeta o estado de ânimo, os transtornos mentais e reduz o rendimento físico e psicológico das pessoas. O estudo demonstra ainda que existe um limite de desmatamento na Amazônia que vai impactar na sobrevivência da espécie humana. Nos últimos 12 meses, até agosto, a Amazônia perdeu 8.712 quilômetros quadrados, 5% menos do que os 9.126 quilômetros quadrados destruídos entre agosto de 2019 e julho de 2020. O máximo registrado desde que o INPE começou a publicar estes dados em 2015. Bem preocupante. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo em algumas regiões do Brasil para esta segunda-feira. Em Florianópolis, Santa Catarina, o céu vai ficar encoberto durante todo o dia. A previsão de máxima é de 21 graus. No Rio de Janeiro, a capital fluminense vai enfrentar chuva hoje. Mas, apesar disso, a temperatura vai continuar alta e os termômetros podem registrar 32 graus. Em São Cristóvão, no Sergipe, o sol vai aparecer entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 30 graus na região. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de um dia quente, com aumento de nuvens durante o dia e pancadas de chuva no final da tarde. A máxima prevista é de 31 graus. E em Formosa, Goiás, a máxima pode chegar a 33 graus, mas tem possibilidade de chuva no início da noite. No esporte, há 15 anos, Michael Schumacher conquistava sua última vitória na carreira. Infelizmente, o destino não permitiu que ele continuasse. Na época, ele era o recordista com o maior número de pódios na história da Fórmula 1. Vamos ver. Como era o mundo quando Michael Schumacher fazia história na Fórmula 1? As pessoas se divertiam e dançavam ao som dos CDs. No Chile, a socialista Michelle Bachelet
tornava-se a primeira mulher a governar o país andino. No Oriente Médio, um dos nomes mais temidos do início do século, Saddam Hussein, havia sido condenado pelo Alto Tribunal Penal iraquiano. E eram nas antigas televisões de tubo que o público acompanhava Schumacher triunfar pela Ferrari. No dia 1º de outubro de 2006, há exatos 15 anos, o alemão conquistava sua última vitória na Fórmula 1 no GP da China. Com a forte chuva que castigava Xangai, o piloto não teve uma boa classificação e largou em sexto. Após 15 voltas, o alemão já era o quarto colocado, mas estava a 25 segundos de desvantagem de Alonso da Renault, que liderava a prova. Com o decorrer da corrida, Schumi imprimiu um ritmo bom e ultrapassou 1-1. Assumiu a liderança e nunca mais a perdeu. Essa foi a vitória de número 91 de sua carreira. Durante muitos anos, Schumi manteve o recorde de piloto com o maior número de vitórias na história da Fórmula 1. Marca superada no ano passado por Lewis Hamilton. Para ele, a vitória tinha um gosto especial. Afinal, 2 semanas antes do GP de Xangai, Schumacher havia anunciado a sua primeira aposentadoria, que marcava uma era hegemônica da escuderia italiana e do ídolo alemão. Um vazamento calculado em cerca de 480 mil litros de petróleo preocupa as autoridades americanas da Califórnia. Moradores da cidade mais afetada foram aconselhados a evitar a praia. Uma área de quase 34 quilômetros quadrados ficou coberta pelo óleo. Segundo a autoridade local Katrina Foley, ainda não se sabe o que provocou o vazamento, calculado em cerca de 480 mil litros de um oleoduto a cerca de 8 quilômetros da costa. As primeiras análises revelam que se trata de petróleo de pós-produção, segundo o responsável. A cidade mais afetada foi Huntington Beach, ao sul de Los Angeles. Autoridades locais pediram aos moradores que fiquem longe das áreas afetadas e evitem a praia, dada a toxicidade da substância. Em um comunicado, os serviços municipais informaram o uso de sistemas de filtragem e barreiras flutuantes na tentativa de conter o avanço do óleo. Um americano e um libanês são os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. O anúncio foi feito agora há pouco pela Academia Real das Ciências da Saúde em Estocolmo. Os vencedores são um professor da Universidade da Califórnia e um pesquisador de um instituto médico também nos Estados Unidos. Os dois fizeram descobertas importantes sobre temperatura e toque no corpo humano. Os conhecimentos sobre como o nosso sistema nervoso sente o calor, frio e estímulos mecânicos estão sendo aplicados no tratamento de várias doenças. Eles vão dividir um prêmio de cerca de 6 milhões de reais. Pode dividir comigo também. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o celular. A cada 5 minutos, um aparelho é furtado aqui em São Paulo. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.